Com certeza você já usou um FTP para subir os arquivos do seu site, mas você já configurou um servidor FTP do zero no seu servidor Ubuntu? Então vamos lá nesse vídeo do canal da HCode ver como que a gente pode fazer isso. Nesse vídeo vamos então começar a configurar um servidor FTP e fazer o uso dessa conexão. FTP nada mais é do que mais um protocolo que nós temos aí na tecnologia da informação, que significa File Transfer Protocol. Então é um protocolo de transferência de arquivos. A gente também tem o SFTP, que seria esse mesmo protocolo, só que de modo seguro, né, usando criptografia. É verdade que FTP não é mais tão utilizado como outras tecnologias. O SSH tem substituído o uso do FTP, embora eles funcionem para coisas diferentes, mas a vantagem do SSH é de novo a segurança, uma vez que toda a conexão ela é criptografada. Já no FTP, as nossas credenciais, quando são enviadas para o nosso servidor, elas são em texto puro, então texto aberto. Se alguém estiver monitorando a rede, conseguiria visualizar esse login e senha por esse motivo. Muitas empresas deixaram então de usar FTP. Em alguns cenários o FTP ainda é sim um protocolo muito útil, por exemplo, para você fazer download de backup de um servidor ou algum outro tipo de transferência de arquivos, não mais necessariamente para subir os arquivos de um site, como a gente fazia antigamente. Hoje vai ser mais fácil, ou você fazer uma conexão via SSH, fazer ali talvez um pull vindo a partir do Git ou de algum repositório Git, ou então subir um container Docker para subir a sua aplicação e assim por diante. Mas se você precisar fazer essa transferência de arquivos, principalmente arquivos muito grandes do seu servidor, o FTP vai ajudar. Para a gente começar a criar o nosso laboratório de teste aqui e fazer essa instalação, nós vamos fazer de uma forma mais rápida, automatizada, e você já deve ter aprendido a fazer isso no vídeo que está aparecendo aqui no card. Se você não apareceu, se você caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, dá uma olhada lá como que a gente configura o nosso ambiente usando Vagrant para subir máquinas virtuais de uma forma mais rápida. Aqui nesse vídeo nós já vamos partir do princípio que você já tem o Vagrant instalado. Eu vou ter aqui uma pasta Vagrant na minha unidade C e eu vou criar mais uma pasta, né, mais um repositório para esse laboratório desse vídeo aqui. Eu vou chamar de servidor-ftp para a gente criar o nosso projeto aqui dentro e vou abrir o nosso VS Code aqui nessa pasta. Uma vez aqui na pasta, a gente precisa criar o nosso arquivo Vagrant File. E dentro do Vagrant File, vamos começar aqui a escrita do nosso arquivo. Então, vou colocar aqui o vagrant.configure. A gente está utilizando aqui a versão 2, Vagrant com V maiúsculo, né? A versão 2, vamos fazer o nosso do aqui com config. E como a gente já abriu um do, vou deixar aqui o end para a gente não esquecer. Qual vai ser o box que a gente vai utilizar aqui dentro dessa VM, né? Qual o sistema operacional que a gente vai rodar? Então vamos abrir aqui no site do Vagrant, no Vagrant Cloud, e vamos procurar aqui, ó, vou pegar a última versão do Ubuntu, só que na versão LTS, tá? Temos aqui as versões, provavelmente 22, né? Que são as atuais, mas a que está aqui em LTS disponível é essa Focal 64. Então essa é a versão do Ubuntu 20 para a gente instalar. Então vou colocar ela aqui. E ela que a gente vai utilizar nesse nosso exemplo. Vou passar também as configurações aqui de processamento, de memória e de provider, né? Então o nosso provider vai ser o VirtualBox, mais uma vez. Vou fazer mais um do aqui. E vamos repetir aqui o VB. Vou fazer o end desse do. E aqui dentro a gente vai colocar então o vb.cpu. Vou colocar uma CPU e vou colocar também o vb.memory. E aí de memória a gente vai colocar aqui 1 GB, tá ótimo, 1024. Além disso, a gente vai fazer mais algumas configurações que a gente não fez lá no outro vídeo, então novidade de Vagrant aqui nesse vídeo para vocês. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é um redirecionamento de portas. Então eu quero acessar alguma porta lá de dentro do meu guest, da minha máquina virtual, aqui no meu host, na minha máquina que está hospedando as máquinas virtuais. Isso funciona aí em Docker também, a gente consegue fazer ali um port forward, Kubernetes, enfim, a gente consegue fazer isso de várias maneiras diferentes. Não é diferente aí nas máquinas virtuais, a gente também consegue fazer um encaminhamento de porta. Então eu quero ter acesso aqui na minha máquina, lá na porta 80, para a gente conseguir abrir o servidor web e a gente vai simular até essas hospedagens, né, de sites onde a gente consegue trocar os arquivos ali via FTP e consumir, acessar o site
via HTTP, um outro protocolo de rede, tá? Então, para a gente fazer essa configuração, a gente vai criar aqui, ó, o config.vm.network. E dentro desse VM network, a gente vai fazer então um forward, entre aspas, forward, underline port. Aqui a gente vai passar vírgula guest, então, ou seja, na minha máquina visitante, lá na minha VM, qual é a porta que o site vai estar rodando? Então, o site vai estar rodando na porta 80. E aqui no meu host, ó, vírgula host, qual é a porta que eu quero acessar? Lembrando que a porta que você vai usar para acessar aqui na sua máquina precisa estar disponível na sua máquina. Se a 80 estiver disponível também, pode jogar na 80 mesmo, não tem problema. Se ela estiver em uso, joga em outra, por exemplo, 8080, 8181, enfim, alguma porta livre da sua máquina. Isso já vai ser suficiente para a gente conseguir fazer esse acesso. Antes de eu fazer esse acesso, a gente vai passar mais uma configuração que eu quero atribuir agora um IP para essa máquina. Eu quero que a minha máquina virtual ela seja reconhecida como mais um computador aqui na minha rede. O roteador precisa atribuir um IP para ela. No último vídeo que a gente configurou lá no VirtualBox, a gente fez essa configuração, mas via tela, né? A gente abriu a tela lá do VirtualBox, fomos na parte de network, mudamos, né, a opção NAT para bridge e criamos ali, ou atribuímos um IP dinamicamente para ela. Nesse caso, eu quero definir o IP que vai ser atribuído para essa máquina. Então, mais uma vez, esse IP precisa estar dentro da minha rede e esse IP não pode estar sendo usado por outro dispositivo. Então, para a gente verificar isso, ó, primeiro eu vou abrir aqui o nosso terminal. Vamos abrir aqui o terminal e vamos dar uma procurada aqui em qual é o meu IP. Então, eu vou digitar aqui, ó, ipconfig. Opa, ipconfig. E aí eu tenho várias, né, placas virtuais aqui, que estão ganhando algum tipo de IP, tá? E aí eu tenho o adaptador 3, eu tenho o primeiro adaptador aqui, e eles estão em redes diferentes, ó. Veja que ele está nessa rede, o 926810, enquanto esse está no 926850, tá? Preciso ver qual é que de fato eu estou conectado, se é no 1 ou se é no 3. Então deixa eu dar uma olhada aqui nas minhas configurações de rede aqui, ó, que eu abri aqui do lado. Change Adapter. Então, ó, o 3 aqui é um VirtualBox, enquanto o meu Realtek, que é a minha placa mesmo, onde eu estou conectado via cabo, é somente esse Ethernet, tá? Então é o primeiro ali, ó. Esse Ethernet aqui é o meu. Então esse é o IP do meu computador nesse momento. Significa então que eu posso tentar aqui algum IP, ó. Então vamos passar a configuração, ó. config.vm.network. E agora a gente vai definir aqui o IP, então vou colocar aqui um private network. Opa, ficou fora das aspas, dentro das aspas, vírgula. Vamos definir aqui o tipo, né, dessa rede, desse network. Então eu vou definir aqui o IP estaticamente, eu não vou deixar ele atribuir dinamicamente esse IP. E aí o IP que eu quero precisa estar dentro ali da nossa rede. Então 92.168.10. E aí o IP disponível, a minha máquina já está usando um 77. Eu vou colocar aqui, vou tentar um 99 para a gente ver se está disponível, né? Vamos tentar, por exemplo, dar um ping aqui, só para ver se isso aqui retorna alguma coisa, ou se ele falha, né? Eu imagino que deve falhar. Olha lá, Destination Host Unreachable. Então, não conseguiu encontrar. Maravilha, esse IP está disponível aqui na minha rede. Lembrando que você vai precisar fazer o ipconfig aí no seu computador para ver qual é o IP da sua rede, né? Lembrando aí dos conceitos de rede, na hora que a gente fez aqui o ipconfig, né? A gente tem aqui a máscara, né? A subnet mask. Então, lembra que esse 255.255.255 é a máscara, o que significa que as três primeiras partes do meu IP são a rede, tá? E apenas o que é o 0 é que são as possibilidades de dispositivos. Lembrando que o 0 é o IP da própria rede, né? Então começaria aqui a partir do 1, dependendo das configurações de faixa que o seu roteador está liberando as conexões. Então, dá uma verificada, se para você aparecer mais de uma placa aí de um adaptador, vê lá também qual é o adaptador que você realmente está usando, qual que é a sua placa real, e aí a partir do IP que você tem, da rede que você tem, você vai conseguir então achar um IP disponível para sua máquina virtual rodar aí no seu computador também. Beleza? Bom, passando essa parte teórica de redes, de IP, a gente já sabe aqui o IP que a gente pode utilizar. Deixa eu minimizar aqui para ficar mais fácil da gente visualizar. Feito isso, essa máquina já precisa subir, pelo menos rodando o Ubuntu e a gente iniciar as nossas configurações. Então eu vou voltar aqui no terminal, vou dar um clear aqui, e a gente vai utilizar então o Vagrant Up
Vamos acelerar essa parte porque eu ainda não tenho a imagem desse Ubuntu Focal 64, ele vai fazer o download e subir essa máquina no VirtualBox pra gente. Então vamos acelerar essa parte do vídeo. Tá lá então, terminou aqui, né, o download, né, a gente acelerou, acabou sendo até bem rápido aqui o processo, né, uma imagem de Linux do Ubuntu é muito mais leve do que, por exemplo, a de Windows que a gente fez no outro vídeo. E agora vamos mostrar mais uma novidade aqui para vocês que a gente não mostrou lá na outra aula, né. Se você abrir aqui o seu VirtualBox, você vai ver que a máquina já está rodando aqui pra gente, né, ou não está rodando aqui, ó, ela criou, mas está desligada, então deve ter acontecido algum problema. Vamos ver o que aconteceu. Tivemos uma colisão de endereço de IP, o que significa que ou eu vi a rede errada, ou esse IP está em uso sim. Ele não conseguiu pingar lá naquela hora, mas ele deu como se estivesse em uso. Vamos tentar aqui um 190, só para ter certeza se é essa daqui. E eu vou fazer um up aqui para ver se sobe, ó. Então dá uma olhada aí, se você tiver uma mensagem como essa, né? Ele não vem em vermelho aqui escrito erro, nada, mas a mensagem explica, né, que ele não conseguiu acessar e criar essa máquina dentro dessa faixa, né, dessa rede, tá? Então vamos dar uma olhada se a gente consegue subir nesse outro IP. Também não, ó, deu o mesmo problema. Eu vou tentar agora naquela outra rede, então, que se eu não me engano era 56, né? ipconfig. Que é essa 56 aqui, ó. Vamos ver, 56. E aqui eu vou colocar um 100 para ver. Vamos lá. Voltamos aqui, aceleramos mais uma vez essa parte, né? Viu que agora deram outras mensagens, então dessa vez eu coloquei na rede certa. Então confere aí também a sua, tá? Pode ser que dê duas entradas de rede aí nas suas configurações. Então agora eu coloquei na rede certa 56, esse 100 aqui era um IP livre aqui no roteador, então dessa vez ele conseguiu atribuir o IP e ele continuou fazendo as configurações aqui necessárias, como por exemplo o encaminhamento da porta 80 para 8080, e ele fez também mais um encaminhamento aqui, ó, de algo que a gente não pediu, que a gente não configurou, que é a porta 22 para 2222. A gente já sabe lá no vídeo de SSH que a porta 22 é a porta utilizada pelo protocolo SSH. Isso significa que o Vagrant, quando você cria uma máquina, ele faz toda aquela configuração de um servidor SSH e da criação de par de chaves SSH automaticamente para nós. Então você não precisa se preocupar com isso quando você cria uma máquina Vagrant. É claro que a chave que ele acaba gerando não é uma chave segura, tá? Ele dá essa mensagem aqui falando sobre isso também. Mas a gente já consegue então se conectar usando SSH essa máquina. Não preciso vir aqui no VirtualBox e acessar a máquina por aqui mais. Por isso a gente consegue, ó, na hora que abrir aqui, ó, você consegue ver que a máquina está rodando, já está aqui com o status running, mas eu nem preciso me preocupar com esse VirtualBox. Pode deixar fechado que vai funcionar perfeitamente. E agora diretamente aqui no nosso terminal, a gente consegue utilizar o comando Vagrant SSH e o Vagrant vai fazer a autenticação via SSH nessa máquina que ele já configurou. Um detalhe diferente, por que a gente usa o Vagrant SSH e não só SSH? Porque se você usar só o SSH, aí você vai precisar especificar o nome do usuário, o IP da máquina que a gente deu. Vai funcionar também. E a chave, né, que ele criou. Quando você usa Vagrant SSH, por baixo dos panos, o Vagrant já coloca essas configurações pra gente. Então, qual foi o IP que essa máquina ganhou, qual o nome de usuário, que no caso é o usuário chamado Vagrant, tá? Se você quiser utilizar, a chave que ele criou, então aqui na pastinha onde ele cria as configurações, como ele criou uma nova chave aqui pra gente, ó a nossa chave private aqui, ó, ele gerou essa chave e guardou aqui dentro dessa pasta e tudo mais, tá bom? Então ele faz essa configuração pra gente e a gente não precisa se preocupar mais com essa parte do SSH, beleza? Então vamos direto agora para as nossas configurações do nosso servidor FTP. Como de costume, vou mudar aqui já para o sudo su, para eu ter acesso e não precisar ficar digitando sudo todas as vezes. E eu vou utilizar aqui o apt-get update para atualizar então os links dos nossos repositórios aqui do nosso sistema operacional. Maravilha, links atualizados. Agora a gente pode escolher se você quer atualizar também os softwares que já estão instalados ou não, né? Se eu quiser atualizar os softwares já instalados, precisamos fazer um upgrade. Se não, a partir de agora todos os softwares que a gente for instalar, eles vão instalar com a versão do link mais atualizado. Eu vou deixar tudo atualizadinho aí, a gente acelera essa parte do vídeo. Então, apt-get upgrade -y para não precisar de confirmação e vamos acelerar essa parte aí também.
Legal, foi até mais rápido do que eu imaginava essa parte. Agora a gente pode passar para a instalação. A primeira coisa que a gente vai instalar aqui, já testar, nosso servidor web. Então vou instalar aqui, por exemplo, um Nginx básico, só para a gente ver rodando lá o Hello World do Nginx, tá? Então vou utilizar aqui o apt install Nginx para a gente fazer a nossa instalação, "-y" confirmar automaticamente, vamos instalar ele aqui. Pronto, Nginx instalado. Se a gente for verificar, service Nginx status, para a gente ver se ele está rodando, está lá, ativo e rodando. Vou testar na minha máquina então. Vou pegar o IP aqui da máquina que a gente atribuiu, pego o IP da máquina que você atribuiu aí, vou abrir uma outra aba. O Nginx tem que estar rodando no meu host, na porta 8080, e esse acesso está sendo encaminhado para a porta 80, que foi o que a gente configurou. Então, 8080, vamos ver aqui a mensagem do Nginx, que eu não tenho de já uma mensagem do Nginx. Vamos confirmar o IP, se ele realmente ganhou esse IP. ADDR show. E eu estou maluco aqui nessa parte. Na verdade, a máquina tá com o IP certo. Se eu fiz um forward da minha porta 8080 para a porta 80 da máquina, ou eu acesso diretamente a porta 80 da máquina, ou eu acesso a minha máquina, localhost, na porta 8080. E aí eu chego no mesmo lugar. Então, na verdade, eu estava maluco. Agora sim, das duas formas possíveis, já estamos conseguindo ver o Hello World aqui do Nginx, né? Só para a gente confirmar que é o Hello World dele mesmo, ó, vou acessar aqui usando o Nano. var www html. A gente deve ter aqui um arquivo default, um arquivo index, um index aqui gigantesco, né? E aí eu vou mudar isso daqui. Vou apagar todo esse HTML. E vou falar aqui Welcome to Hcode. Ctrl X, Y para salvar. Vou voltar aqui então e tá lá, Welcome Hcode, funcionando o nosso Nginx. Bom, mas agora a gente quer configurar o FTP para dar o acesso para algum usuário, fazer a conexão via FTP e fazer a troca desses arquivos HTML sem precisar acessar todo o servidor usando SSH, por exemplo. Então, para isso, ó, vamos lá dar um clear aqui de novo, limpar aqui o nosso terminal. A gente vai precisar primeiro instalar o nosso servidor FTP. Então, vou aqui de apt install e o nome do servidor, vamos passar o "-y" aqui para ele fazer a confirmação automática. O nome do nosso servidor chama VSFTP, esse FTPD, tá? Esse aqui é um servidor FTP aí mais utilizado entre os servidores FTP. Existem outras opções também, mas esse é o que tem a maior popularidade. Feita a instalação dele, a gente precisa agora fazer algumas configurações. As configurações dele você vai encontrar dentro de etc/vsftpd.conf. Então, na verdade não é nem CD, já dá pra gente abrir direto isso daqui, ó. E aí você vai ver aqui todas as opções, deixa eu aumentar isso aqui para vocês terem uma visão melhor, todas as opções que a gente pode habilitar ou desabilitar aqui desse nosso servidor. E a opção que a gente vai procurar aqui é uma opção chamada write _enable. E aí eu dei um Ctrl W para poder fazer a busca, tá? Digitei aqui, ele já encontrou, só tirar o comentário. Então tá ali write _enable igual yes, isso significa que a gente habilita a alteração ou a escrita de arquivos por meio do FTP, tá? Você pode fazer várias outras configurações aqui se você quisesse, mas para o nosso exemplo só essa aqui é suficiente. Ctrl X, Y para a gente salvar essa alteração aí que a gente fez. E agora eu preciso criar um usuário para ter acesso via FTP. A gente já fez isso nos outros vídeos, né, dessa playlist aqui. Se você ainda não conferiu essa playlist do início e quer ver mais outros detalhes sobre configurações de Linux ou de máquinas virtuais, aqui no card agora está aparecendo o link da playlist inteira que você pode maratonar aí se você quiser, beleza? Então a gente vai criar um usuário utilizando aqui o comando user add. Vou passar o "-m" para ele criar o diretório desse usuário e vou passar também o "-p" para definir aqui uma senha para esse usuário. Lembra que dá para a gente deixar sem o "-p" e depois aplicar a senha manualmente. Vou colocar um nome para ele, vou chamar aqui de João, vou dar um Enter. Agora eu vou definir a senha desse usuário. Então passwd do João e agora sim vou digitar a senha para esse usuário João. Confirma, repete a senha, confirma. Beleza, senha atualizada com sucesso. Agora o que a gente vai fazer é tentar acessar via FTP utilizando o usuário João e ver o que acontece. E para isso a gente vai precisar de um software FTP e vamos aqui buscar voltar à nostalgia. Com certeza você já utilizou o FileZilla para poder acessar servidores FTP.
e a gente vai utilizar ele aqui também. Então vou baixar aqui o FileZilla Client, né, que é o que eu quero só o cliente para eu poder fazer o acesso. Vou baixar aqui a versão gratuita mesmo, download, sem segredo nenhum, a gente vai instalar. Toma cuidado na instalação dele, do FileZilla, que se não me falha a memória, ele é um daqueles programas que não só instala o FileZilla, mas vai vir aí com Baidu, com outras, sei lá, antivírus, e vai tentar instalar tudo isso junto. Então não vai no Next até o final não, dá uma olhada aí, senão o seu Google vai mudar para o, sei lá, Index, Bing ou qualquer outro aí, tá bom? Então toma cuidado na hora dessa instalação. Tá lá, terminou o download, vou abrir aqui para poder fazer a instalação então. Então vamos aqui em Downloads, vou abrir esse arquivo para a gente fazer a instalação, tá pedindo aqui a permissão, já abriu aqui o instalador. Vamos minimizar tudo aqui. Vamos lá, aceita aqui os termos do programa. Nesse momento aqui, toma cuidado, ele vai tentar baixar outras coisas aqui, então não quero baixar só o FileZilla. Ele está perguntando se eu quero aplicar para todos os usuários desse computador ou só para o usuário que está conectado. Só o usuário conectado, suficiente. Ícones, linguagens, Shell Extension, ok, Next, qual é a pasta que ele vai instalar? Next, ali no menu iniciar, Next, beleza. Então, para mim só apareceu aquele programa. Toma cuidado que esse instalador pode mudar de tempos em tempos, para você pode aparecer programas diferentes que ele vai tentar instalar junto, não precisa, a gente só precisa do FileZilla mesmo. Finish aqui, então para ele terminar a instalação, terminou, já abriu automaticamente o FileZilla aqui para mim, se não abriu só procurar aqui no menu iniciar agora o FileZilla para você, e a gente precisa colocar as configurações de conexão. Então, preciso do meu IP, essa é a primeira parte, né? Então aqui no nosso VS Code, vou pegar o IP que eu atribuí, você pega o IP que você atribuiu, beleza? Feito isso, vou colocar aqui então o endereço de IP, o nome do usuário. Então eu criei um usuário chamado João e vou colocar a senha lá do usuário João que a gente atribuiu. A porta padrão do FTP é o 21, se você não colocar ele vai colocar sozinho também. E vamos colocar aqui a conexão. Ele pergunta se quer salvar a senha, pode salvar, não tem problema, ok, a confirmação. Conectou. Então veja que ele já tentou fazer a conexão, deu successful, então a conexão funcionou e olha um detalhe interessante, ele caiu exatamente na pasta home desse usuário, o que significa que é como se eu estivesse conectando num terminal mesmo, que nem a gente fez lá via SSH, e a gente cai automaticamente na pasta do próprio usuário. Via FTP, a gente também consegue cair na pasta do usuário. A diferença é o tipo de visualização. Aqui a gente está visualizando a estrutura de pastas, igual do Windows, para facilitar o uso, arrastar, copiar arquivos, renomear e assim por diante. Mas eu não quero que o usuário tenha acesso na pasta dele. Eu quero que ele tenha acesso lá na pasta do Nginx, para ele poder trocar os arquivos do site, que é o que acontece normalmente numa hospedagem. Então o que a gente vai fazer para mudar essa configuração aqui, ó? Vou voltar aqui no meu servidor e a gente vai fazer o seguinte. Eu vou modificar então, vou fazer aqui um user mod e vou modificar a pasta desse usuário. Então eu vou modificar aqui a pasta dele e eu também vou atribuir um grupo para ele. Então eu vou fazer as duas ações ao mesmo tempo. O grupo que eu vou atribuir para ele é o www.data. Por quê? Esse é o grupo owner lá da pasta var www, html, que são onde estão os arquivos. Então se ele for integrante desse grupo, ele vai ter também acesso para modificar os arquivos dentro dessa pasta. E qual vai ser o diretório raiz, né, o home desse usuário João? Então o diretório raiz dele, eu vou passar aqui o D para mudar o diretório, vai ser o var www. Poderia passar aqui também o /html, se você quiser dentro do HTML, mas vou deixar só o var www, ele vai ter acesso geral nesse diretório. E quem é o nome do usuário, né? João. Então, fiz a alteração, adicionei um grupo, o grupo www.data para o João e modifiquei o diretório raiz do nosso usuário. Além disso, ó, se a gente for verificar agora lá o nosso diretório, -ls /var /www, ele ainda está como root. Então, para tanto o nosso servidor web quanto o João ter acesso, vamos mudar para o www.data. Então, vou colocar aqui um chown, vou mudar o owner desse diretório, vou mudar recursivo, então todos os arquivos e subdiretórios vão afetar. Não quero mexer no usuário, então o usuário não vou colocar nada, qual vai ser o grupo? Então o grupo vai ser o www.data. Qual é o diretório? var /www e todos os subdiretórios recursivamente. Vou dar um Enter, modificamos aqui então já o owner, vamos modificar o acesso também. Então eu vou fazer um chmod e vou colocar o acesso aqui recursivo também como 070.
E aí, lembra aí das suas aulinhas de Linux, se não lembra, você já deveria ser um aluno do Hcode Class, que está te esperando lá para você se aprofundar em conhecimentos. Aqui a gente tem a permissão do usuário, aqui a gente tem do usuário owner, aqui a gente tem a permissão do grupo owner e aqui a gente tem a permissão de outros usuários. Então eu estou tirando todas as permissões e falando que só o grupo tem a permissão geral, né, que é a soma aí das nossas 3 possíveis permissões, que é leitura, escrita e também execução, para poder fazer a listagem ali dos arquivos, legal? Então, o www-data tem acesso geral nessa pasta e nas pastas filhas. De qual pasta? var/www. Entra aí, fizemos as modificações. Vou voltar aqui no FileZilla, então, e agora eu vou reconectar, tá? Então eu vou desligar aqui essa conexão, vou desconectar, desconectei e vou conectar de novo. E aí, continuou na mesma pasta, olha só, rapaz, vamos conectar de novo aqui, estabelecer uma nova conexão. Por que que isso aconteceu? Será que falta reiniciar isso aqui? Service vs ftpd restart. Fechou, desconectou, porta 21, conectei de novo. Bom, vocês viram aí que deu um erro e na verdade, talvez se você tiver um olho atento, você já percebeu o erro. Se você já tinha percebido o erro, deixa aí nos comentários para eu saber que você já tinha percebido o erro. Se não, vamos tentar resolver o erro junto. E olha a mensagem de erro que aconteceu aqui e eu não percebi. Então, ó, quando eu tentei trocar, adicionar o grupo no usuário e trocar o diretório raiz do João para esse diretório e não mais o diretório home João, ele deu um erro. Ele falou aqui, ó, user João is currently used by process 4801. Isso significa que o usuário João estava em outro processo, nesse mesmo servidor, usando. Então, eu não conseguia modificar o João porque ele estava em uso. Quem que estava usando? Era a própria conexão aqui do nosso FileZilla, né? Então ou eu dou um kill naquele processo ou eu desconecto aqui e agora sim vou fazer essa alteração aqui, ó, que ela não aconteceu. Então vou selecionar, clicar com direito para copiar, clicar com direito para colar, vou dar um Enter, veja que não deu mensagem agora. E agora sim vou tentar fazer a conexão e tá lá. Funcionando então a nossa conexão direto na pasta www. Isso significa que se eu expandir aqui, vir em HTML, tá lá o arquivo do Nginx, horrível, né? Eu vou pegar esse arquivo aqui, ó, com um nome gigantesco e vou copiar aqui, pode ser aqui para o pasta downloads mesmo, ó. Vou arrastar ele para cá, para a gente editar agora via Windows, que vai ser mais fácil. Então clica aqui, edita com VS Code, abre. Agora a gente vai colocar aqui Hcode e vou colocar aqui também acesse hcode.com.br. Beleza? Fiz a troca, vou renomear também esse arquivo aqui, ó, vou fechar ele aqui e vou renomear ele aqui só para index. A gente sabe que o Nginx vai reconhecer, só o arquivo index também funciona. Eu vou apagar esse outro index aqui que tinha e agora eu vou mover esse e o meu index novo, que cadê o meu index novo? Aqui é o meu index novo, deu um F5 para atualizar, vou puxar para cá o meu arquivo index novo, beleza? Só conferindo, tá aqui funcionando e agora a gente precisa voltar no navegador, atualizar e bug. For building, provavelmente o acesso, na verdade o nome desse arquivo aqui, talvez ele não entenda não, hein? Ou ele mudou o owner. Vamos dar uma olhadinha aqui no servidor? Então foi isso, ó. Veja que na hora que eu troquei o arquivo, ele ficou aqui como João, sendo que tem que ser o www-data, né? Então vou fazer aqui de novo o nosso shell para trocar as permissões. Vou trocar também o acesso aqui. Deixa eu dar uma olhada se isso muda. Mudou, tá? Então o www-data tem acesso agora. E a gente vai tentar acessar, porque aí quem perde o acesso, ó, veja que agora funciona. O problema aconteceu porque quando a gente colocou o arquivo, o João passou a ser o dono, né? Como a gente fez as configurações na ordem errada, né? Porque aquela primeira não tinha funcionado. Então, quando a gente trocou o arquivo virou do João, porque é o João que está trocando. E aí, o Nginx, que usa o usuário www-data para poder fazer o acesso, perdeu o acesso naquele arquivo, por isso dá o erro 403 for building, acesso negado, ele não tem permissão para ler esse arquivo index aqui. Quando a gente corrige aqui então o acesso para o www-data, então todos os arquivos, o grupo o dono é ele que tem acesso,
o Nginx volta a funcionar então e a gente consegue acessar normalmente os nossos arquivos. Legal? Espero que você esteja gostando dessa playlist aqui de Linux, virtualização, Vagrant, acessos, enfim, inclusive mostrando os bugs que acontecem aí no mundo real. Provavelmente vai acontecer alguns com você também e você vai acabar entendendo e aprendendo a resolver nesse mundo de DevOps. Não esquece de deixar o like aí nesse vídeo, assim como nos outros que a gente está lançando aqui no canal. E a gente se vê num próximo vídeo. Até lá!